conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da feira hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Boa noite a todos. Boa Sejam noite. muito bem-vindos ao nosso último evento do dia. O pessoal está entrando aí. Enquanto Olá. isso, vou fazer a abertura aqui. Bom, prazer estar aqui com vocês para mediar essa mesa redonda sobre o futuro da saúde aplicada à cadeia de suprimentos. Bom, meu nome é Juliana Santos, eu sou jornalista do site Saúde Business, o portal oficial de notícias da Hospitalar. E antes da gente começar, queria só lembrar que o Congresso de Supply Chain vai acontecer no dia 21 de maio, dentro da Feira Hospitalar, e a programação foi pensada com muito cuidado, trazendo cases práticos, experiências reais. A ideia é criar um espaço de troca mesmo, onde a gente possa conversar sobre as melhores práticas e tendências da área, com a participação de profissionais renomados do setor. Esse é o primeiro ano, né, do Congresso na Hospitalar, então a expectativa é que seja um sucesso. Hoje temos 3 convidados de peso aqui nesse bate-papo. Leonisa Obrosnik, consultora de supply chain em saúde e ex-diretora da cadeia de suprimentos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Temos também Ana Paula Mello, gerente executiva de supply chain da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo,
E Anderson Cremasco, consultor de negócios em saúde, ex-diretor de logística, infraestrutura e facilities do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital São Camilo. Bom, gente, eu vou direcionar as perguntas aí, mas vocês ficam super à vontade para ir complementando um ao outro, assim a gente deixa esse bate-papo bem dinâmico. Vamos começar? Podemos? Querem dar um oi? Vamos lá, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Leonisa, se quiser aparecer também, Boa noite. boa hora. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Anderson, vamos começar com você. Conta pra gente como que foi que o congresso foi montado, quais são os temas principais que norteiam aí a programação. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e falar que é um prazer, uma satisfação estar junto com a Ana Paula e com a Leonisa, né, fazendo a curadoria desse congresso Supply Chain, que é um tema que a gente gosta muito. A gente pensou, Juliana, em montar o evento com cases práticos, né? E tem quatro grandes vertentes, né? Uma é a gestão de planejamento de demanda, uma outra gestão de compras, gestão de estoques e a gestão de farmácia hospitalar, né? Então são as quatro grandes áreas que a gente quer cobrir com os cases. Nós estamos trazendo profissionais de mercado, né, que são renomados aí nas suas áreas de atuação e empresas também, fornecedoras que têm soluções que vão agregar muito para os profissionais que virão aqui no nosso evento. A gente sempre comenta que o que a gente quer é que as pessoas saiam dali e tenham, né, um insight, né, para chegar nos seus hospitais depois e conseguirem realizar a mudança, né, conseguirem evoluir, aumentar a maturidade do supply chain na área de saúde. Além de todo o network que a gente vai ter ali, que é um ambiente muito legal. Então, o congresso foi montado dessa forma, e ele está bem dinâmico, tem vários cases de várias instituições renomadas. Eu acho que vai ser muito legal assim a presença de todos e a gente vai conseguir mostrar realmente cases que façam impacto no dia a dia. Bom, reforçando aí, eu acho que o Anderson trouxe muito bem os temas e a ideia realmente é provocar e promover experiências, porque a gente, quando vai para um evento, realmente a gente vai buscar algo diferente para que a gente possa se inspirar dentro dos nossos processos internos da nossa cadeia de suprimentos. E com essa abrangência, realmente os profissionais de todas as áreas aí, planejamento, compras, farmácia, olhar para preços também. Então, eu acho que a gente pensou com muito carinho e a ideia realmente é que a gente possa provocar esse instinto nas pessoas de se inspirar nos nossos temas. Muito bom. E Ana, conta pra gente para quem o congresso se destina, quais os profissionais que não podem perder esse evento. Legal. Primeiro, boa noite aí, obrigada aí pela oportunidade, um prazer aí falar da cadeia de supply, né? Olha, eu penso assim, né, que quem não pode faltar nesse evento são profissionais que são ávidos aí, né, a inovação, ao futuro, entender que da forma com que a gente está, não dá para a gente avançar mais, né, porque o cenário é super desafiador em termos de eficiência operacional, todo o tempo, né, a gente se desafiando, né, fazer de uma forma diferenciada tudo aquilo que a gente já faz muito bem em termos de experiência, enfim, de expertise, mas acho que é bem aberto, né, como a gente vai falar da cadeia como um todo, então vai desde profissionais de compras, eu acho que profissionais de logística, de farmácias, indústrias também, os parceiros também que desenvolvem, né, soluções e tecnologias aí para poder nos apoiar, né, nesses desafios, e acho que de todos os níveis, né, aqueles que estão iniciando carreira e aqueles que já têm aí uma certa, né, maturidade e bagagem aí para contribuir, né, e aprimorar e trocar experiências com todos que vão estar participando.
Complementando o que a Ana falou, eu acho que, resumindo, né, são os profissionais da cadeia de suprimentos mesmo, hospitalar, que começa desde do planejamento, do recebimento, da área de compras. A gente tem pequenos exércitos, né, dentro dos hospitais que cuidam para que o medicamento chegue na hora certa, no lugar certo, né, na dose certa aí. Mercado fornecedor, né, é importante porque a gente muitas vezes tá no dia a dia, não tem tempo de encontrar, então, como a gente comentou, fazer um network ali, trocar experiências, né, Juliana? Assim, problema que eu resolvi no hospital, talvez um colega tá passando em outro, e é um ambiente ali muito propício, né? A gente está com todo o mercado fornecedor na feira, então realmente eu acho que quem tem hoje uma relação com a cadeia de suprimentos hospitalar não pode perder esse evento. É muito legal. E, Leonisa, agora para você, o que que você espera de impacto para os participantes do Congresso? Você pode citar alguns diferenciais do evento? Bom, a gente vai trazer profissionais que realmente fizeram a diferença aí no mercado de supply nos últimos meses, nos últimos tempos. E essa é a provocação que a gente quer trazer, atualizações. Porque a gente sabe que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, a gente, olhando o que o mercado tem muitas pessoas que vão para fora, que trazem novos modelos. A gente tem uma palestra muito inspiradora sobre inteligência artificial, porque a gente sabe que não é fácil utilizar as ferramentas que estão no mercado. Então, a ideia é trazer cases que possam fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente gostaria de apresentar a possibilidade de fazer um planejamento de melhorias na sua gestão com essas inovações que a gente está apresentando. A gente tem cases de automação, cases de processos que levam a melhor compra, não olhando só o compras, porque a gente precisa pensar muito além daquilo que é exatamente a compra de um SKU. É a compra de um SKU que vai fazer a diferença na beira do leito, é a compra do SKU que vai garantir que a gente vai ter a melhor performance, tanto na parte da qualidade de segurança, como também nessa questão de venda do produto. Hoje muito se fala em modelos de remuneração, e aqui a gente vai apresentar também ferramentas nesse sentido. Então, a gente realmente espera a presença de todos, porque a gente quer surpreender com as atualizações e com os cases aí que muitas pessoas estão trazendo como grandes diferenciais. Eu acho que uma coisa interessante também é poder ter, né, num único fórum, né, numa única agenda ali, vários players, né, dentro dessa cadeia, né? Então a gente está falando das instituições de saúde, a gente está falando de fornecedores e de fornecedores de várias categorias, né? Você tem fornecedor de produto, você tem fornecedor de tecnologia, de inteligência, de soluções. E eu acho que essa oportunidade de você poder passar, né, um período aí, uma manhã, algumas horas discutindo, né, as melhores práticas, ouvindo, né, a opinião, né, e as experiências do que tem de melhor, né, no mercado, acho que pode trazer como contribuição coisas que são aplicáveis, né, no dia a dia de cada uma das empresas, mas que sozinhos talvez a gente demorasse mais tempo, né, para poder fazer essas trocas, né? É comum participar de benchmarks, participar de fóruns, enfim, mas poxa, a oportunidade de você ter num único momento, né, os principais nomes aí, né, Léo, Anderson, né, as pessoas que a gente está buscando trazer, eu acho que vai ser muito, muito rico. Por isso que a gente reforça que não dá para perder, né? Com certeza, vai ser, pelo visto, vai ser bem completo, né? Bom, Ana, vou seguir com você. Eu queria saber, assim, a área de compras na saúde ainda é vista como uma área de custo, ou a gente já está mudando, para uma área de resultado? Você podia dar um spoiler de como isso está mudando nos hospitais?
Ah, com certeza. Eu acho que a gente já passou essa fase de ser reconhecido como uma área de custo, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem que mudar esse mindset, né? Acho que esse é o grande interesse aqui, objetivo, né, de todos nós. Acho que já ficou no passado, né? Aquele compras transacional, aqueles suprimentos que sentava com o fornecedor só para negociar reajuste, enfim, tendo um olhar muito basal para saving, né? Então, quanto menor o custo, melhor o resultado, né? Não cabe mais, né? Eu acho que hoje o profissional de supply como um todo, não só de compras, precisa ter, como a Léo trouxe, essa visão de, poxa, custo-efetividade, né? Qualidade que um produto pode trazer. Às vezes o menor custo não é o melhor produto, não é o melhor resultado. Então, no mínimo, tem que ter uma visão de rentabilidade do produto, alinhado aos modelos de remuneração, né? É pacote, é fee for service, é baseado em desfecho. Qual que é esse produto, esse cliente, né, que vai consumir e remunerar os hospitais? E quando a gente fala numa visão estratégica com o fornecedor, né, como parceiro, é ter uma discussão também que faça sentido num ganha-ganha, né? Então, assim, também não dá para ter. A gente tinha, né, uma visão muito distorcida, né? Que suprimento só sentava com o fornecedor na hora de ficar no stick e push ali do reajuste. Então, acho que hoje a gente tem discussões muito mais ricas, né? Onde a gente fala do business, enfim. Poxa, o que que a gente pode fazer de diferente? Investir não só no produto em si, mas em conhecimento, em treinamento, em engajamento do corpo clínico para uso ou não daquele protocolo, para ter uma adesão àquele protocolo. E isso faz, né, desafia a gente, né, Juliana, a buscar outros mecanismos, né, de informações, de dados. Aí entra muito essa questão de uma visão preditiva. Poxa, será que eu vou ter algum risco de quebra, né, de cadeia produtiva nos próximos meses? Será que eu tenho que me antecipar de alguma forma? E a gente vai ter muito disso numa das palestras que a gente vai estar trazendo lá para o Congresso. Ele fala muito nesse conceito, né, de ter uma visão não do produto em si, mas do todo, como que ele se relaciona depois que ele está dentro do hospital, enfim. Então, acho que eu, pelo menos, não vejo mais, né, os suprimentos como os suprimentos do passado. Acho que a gente já está numa onda de inovação, mas acho que a gente ainda busca uma visão mais disruptiva, realmente, nas relações. Eu acho que quem não tem essa visão realmente está ficando para trás, que o mercado está puxando o custo para baixo e a gente só consegue olhar suprimentos como um saving, não é mais só custo, realmente é fazendo a integração aí desse olhar, qualidade de segurança, disponibilizar os melhores produtos aí que a gente tenha, como a Ana bem falou, um desfecho, e realmente os compradores eles têm que estar preparados para olhar esse conjunto muito maior. Não tenho dúvida, acho que a Ana fez um ótimo comentário aí em relação a esse tema. Leonisa, e me fala, nesse contexto aí tão complexo, como fica a questão do profissional do futuro em compras? Quais os pontos vocês destacariam? Não só você, todo mundo. Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento assim ímpar dentro nesse mundo de supply, e a gente tem muita informação, muitos dados. Eu acho que a gente hoje precisa ter pessoas que são especialistas e que tenham realmente uma visão muito estratégica. Tem que olhar para o todo, tem que estar junto com os profissionais na beira do leito, engenharia, enfim, porque as pessoas têm que estar preparadas para exercer o processo que a gente tanto fala de strategic sourcing. Porque as tarefas operacionais elas vão ser realizadas aí por inteligência artificial, com automação. Então, não tem mais espaço para quem não quer se atualizar e realmente praticar um modelo totalmente diferente e buscando uma formação aí
nesse olhar estratégico da cadeia de suprimentos para conseguir fazer realmente uma atividade que gere valor, né? Porque, na realidade, as atividades operacionais, elas não geram valor. E os profissionais, eles precisam estar dentro de um olhar e até mesmo olhando para a questão anterior sobre ser um setor de custo, não ser mais um setor de custo, os profissionais têm que estar preparados. Eles têm que ter essa habilidade e esse conhecimento para poder fazer um trabalho realmente especializado, um trabalho pensando no todo, para realmente gerar valor que a instituição precisa. E, inclusive, Juliana, a gente tem uma palestra do Alex Leite, da Live University. Eu tive prazer de tê-lo no evento que a gente fez para fornecedores, né, no Sírio-Libanês no ano passado. E dando um pouco de spoiler aqui, né, o que a gente vê de profissional do futuro, complementando o que a Leonisa comentou, um tema que está muito em voga é a inteligência artificial, né? Então, assim, o profissional do futuro ele precisa não ser um profissional que faça coisas que a inteligência artificial não faça, né? Então, a gente é muito ruim com a massa grande de dados, então a gente tem que aproveitar melhor os nossos profissionais, né? Eu sempre falo o seguinte, a área de compras, linkando com a pergunta anterior também, é uma área de resultado hoje. É muito mais fácil você reduzir muito mais fácil não, é muito mais vantajoso para o hospital você reduzir o seu preço de aquisição do que você aumentar seu preço de venda. Hoje você não consegue aumentar o seu preço de venda. E se você reduz R$ 10 na compra, esses R$ 10 vão direto para o resultado, né? Se você aumenta R$ 10 na venda, talvez vá R$ 1, R$ 2 para o resultado. Então, o profissional ele precisa entender o contexto que ele está, ele precisa entender de mercado de saúde, ele precisa entender como que as coisas funcionam, entender do negócio hospital e a área de compras, o profissional ele acaba sendo muito receptivo e pouco proativo. Então, a gente espera as demandas chegarem para a gente resolver. Então, precisamos sair, precisamos entender, ir lá na hotelaria, entender a dor da hotelaria, da manutenção, rodar o hospital, eh, rodar pesquisa de satisfação, como os nossos clientes internos estão, né, avaliando a área de compras. Eu sempre falei para minha equipe de compras, se o nosso cliente interno tivesse possibilidade de comprar com outra equipe, ele ainda assim escolheria a nossa? Então, e a gente não pode agregar só tempo, né? Porque o que mais tem no hospital, assim, depois de enfermeiro e médico, é comprador. Todo mundo sabe comprar, compra melhor que a gente. Entram no site, mas espera aí, essa geladeira eu encontrei mais barato aqui nas Casas Bahia. E, e aí o nosso cliente precisa entender, se a gente só está agregando tempo para ele, tem alguma coisa errada. A gente precisa agregar valor, a gente precisa mostrar que a gente trouxe um fornecedor que vai trazer valor para o hospital, que não vai ter risco, é um fornecedor que está dentro do compliance. Então, o profissional do futuro, ele precisa estar antenado a tudo isso e transformar a área de compras num desdobramento do planejamento estratégico do hospital. Eu acho que é um pouco disso que a gente até vai ouvir do Alex Leite lá, que é uma palestra imperdível. Muito bom. A Natália comentou aqui no chat: os resultados de compras impactam diretamente DRE do hospital. Sim, foi o que eu Totalmente. falei, né? Desculpa, Léo. Pode To- falar, Ana. to- Não, Não, totalmente, é diretamente, na veia a eu acho redução de que custo. não só dentro desse universo de supply, né? A gente precisa entender de supply pensando em insumos hospitalares, né? Eu acho que a gente tem dentro da área de compras hoje um leque enorme, né, de atuação, né? Então, assim, é o que o Anderson falou. Se a gente tem alguma área dentro do hospital que faz uma compra independente, algo tem errado, né? Então, a gente tem ali profissionais
com experiência, né, e expertise, né, em várias categorias, né, em contrato de serviço, gases medicinais, consultoria, tudo quanto é eixo que você possa imaginar, né, MATMED, OPME, enfim, mas assim, hoje na BP não existe uma compra que não saia da área de suprimentos, não existe um bid, não existe um contrato, tudo quanto é tipo de situação. Então, até a gente brinca, né? Eu estava numa discussão um tempo atrás, falei assim, mas por que que um indicador de custo com folha de pagamento é interessante para vocês, né, por exemplo? Que a gente não contrata pessoas, né? Mas se a gente não tiver uma boa relação com os nossos parceiros de convênio, com todos os outros benefícios que a gente entrega para o nosso colaborador também, aí acaba que a gente tem um custo adicional. E esse custo adicional em folha de pagamento, quer que seja, em algum momento, como o Anderson colocou, é muito mais difícil a gente lutar contra o mundo externo, né, os fatores externos, do que internos. Então, para que a gente garanta toda uma eficiência, né, dentro da instituição como um todo, os suprimentos ele é extremamente importante, não só na margem de contribuição, né, dos materiais, medicamentos e OPMEs, mas nos custos em geral, né, fixos e variáveis. Então, eu não vejo hoje nenhuma instituição, não só de saúde, mas nenhuma instituição onde a área de suprimentos não é uma área estratégica, tá? Toca na DRE 100%, Natália. Bom, gente, agora vamos falar sobre produtos de fora do Brasil. Hoje, a porcentagem de compra, qual que é a porcentagem de compra dos produtos fabricados fora do Brasil? Como que é feito esse processo de implementação e qual a importância dessa logística internacional? Acho que o Anderson pode responder essa para a gente. Vamos lá. Costumo dizer assim, o que a gente não compra direto de importação direta, né, realmente de fora, quando a gente compra no Brasil, tem alguma coisa de matéria-prima que foi importada. Então, assim, praticamente 90% que a gente compra não é totalmente fabricado no Brasil, né? Quando você fala de medicamentos, materiais, tem gêneros alimentícios, obviamente, é mais doméstico. A gente vai ter uma palestra da Medline com a CNPH falando um pouco de logística internacional, né? Isso ficou muito, muito latente na pandemia, que aí a gente tem alguns setores, né, que estão mais avançados, com o que a gente chama de global sourcing, que é buscar produtos nas várias partes do mundo, né? Hoje a gente usava, por exemplo, muita luva de látex. Está migrando agora para a luva nitrílica, que tem com a composição de matéria-prima diferente, né? Não é o látex, é petróleo. Mas luva de látex, a maioria, 80%, são fabricantes da Malásia, por exemplo. Todo os sais, né, as matérias-primas de medicamentos, tem muita coisa da Índia, equipamentos, Europa, Estados Unidos. Então, os grandes hospitais hoje, principalmente os filantrópicos, já têm áreas de importação montadas dentro da área de compras, porque tem alguns benefícios, né, por sermos filantrópicos, e só que não é um processo simples, né? Você tem uma série você tem que montar, são pessoas que você tem que ter de comércio exterior, despachantes. Então a gente vai falar um pouco de como é essa logística lá fora, assim, vem aéreo, vem de navio, como é que é? Posso esperar navio? Eu tenho que botar uma programação. Então, esse é o nosso o dia a dia, né, do comprador que faz compras de importação direta e tem uma programação um planejamento muito aguçado, porque assim, depois que você starta o pedido, muitas vezes demora um mês, dois, três para chegar, e nesse ínterim pode faltar produto, aí a gente começa a pegar emprestado com os colegas e gera uma certa angústia, né? Mas é uma área que todo hospital filantrópico poderia ter, então a gente vai discutir um pouco disso também no nosso evento. Legal. E Eu acho aí, que oh, desculpa, vai. pode falar, Léo. Não, vai lá, vai, Ana. Eu te atropelei, pode falar. Imagina. Na realidade, a gente tem aí um processo que traz uma redução muito importante de custos na área de supply,
E quando a gente faz importação, também a gente perde um pouco aquele controle do dia a dia do SKU para a gente poder fazer uma reposição altamente qualitativa para poder fazer uma redução de estoques. Mas o custo reduz de uma forma tão importante que os hospitais filantrópicos deveriam estar organizados realmente para poder fazer a importação direta. Isso traz qualidade, produtos de alta qualidade com um preço muito competitivo no mercado. Legal, e aí somando tudo isso que vocês colocaram, né, tanto o Anderson quanto a Leonisa aqui, acho que tem uma questão que é de extrema importância, né, como foi colocado, tem o incentivo, né, de um custo mais acessível, mas tem um complicador aí que é a logística, né, desse processo, né? Então, seja o modal, né, vem aéreo, vem marítimo, como é que vem isso? Toda essa questão do lead time, e aí você precisa ter uma área de planejamento de demanda super atenta, né, além de toda essa questão, né, das áreas de comércio exterior, como o Anderson trouxe. Então, eu acho que soluções e parcerias, como a gente vai conseguir, né, discutir lá através da Medline, de outras empresas que também fazem esse tipo de processo, né, CNPH, BRC, enfim, que é uma gestão compartilhada, né, desta cadeia logística. Você importar, mas você colocar todo esse volume dentro do seu estoque também não é o melhor caminho, né? A gente, por exemplo, importa um determinado produto que vem 2, 3 containers de navio daquele produto a cada remessa. Então, imagina o desafio que seria a gente alocar isso dentro dos nossos hospitais, né? Então, tem um custo logístico importante, e se a gente realmente não tiver parceiros, né, alinhados com essa visão de como é que a gente pode, né, se ajudar a talvez aquela economia no custo de aquisição por sermos filantrópicos ou por estarmos fazendo uma aquisição globalizada, não fecha a conta quando você olha para esses outros custos logísticos, né? Eu acho que uma coisa inovadora que deve estar realmente em pauta nos próximos meses aí é ter essa discussão colegiada em várias instituições para que a gente faça embarques conjuntos, né, otimizar esse navio que vai trazer essa mercadoria, otimizar esse armazém, esse CD, porque os produtos, cada um tem a sua estratégia de negociação, né? Mas esse tipo de processo, que é a logística pura, por que não ser discutido a várias mãos, né? Com várias instituições aí apoiando? Eu vou me estender um pouco nesse tema. Eu lembrei agora de um grande aprendizado que a gente teve aí durante a pandemia, que foram as negociações com os órgãos públicos. E hoje a gente tem uma liberação muito rápida, a Anvisa tem uma preocupação, eles se prepararam muito para nos apoiar durante a pandemia, e hoje essa eficiência ela está muito melhor do que ela foi no passado, porque era um fator muito relevante, porque a Anvisa demorava 30 dias para liberar um produto, depois vai para a Receita Federal, depois vai para a Receita Estadual, e hoje a gente tem uma Anvisa liberando em, no máximo, uma semana, na maioria dos casos, pelo menos a experiência que a gente tem é de uma liberação muito rápida. Isso reduz muito nossos custos de armazém alfandegário. Então, são aprendizados que a gente traz aí que são muito relevantes. Com certeza. Bom, pessoal, vamos continuar com a Leonisa. Agora falando de inteligência artificial, que é o assunto da vez, mas que também já vem sendo assunto da vez em outros anos para trás, né? Eu queria saber como a inteligência artificial está impactando na cadeia de suprimentos da saúde. Vocês têm algum exemplo? A IA também vai impactar os profissionais de supply chain? Bom, esse realmente é um tema que vai revolucionar os profissionais, que realmente vai levar os profissionais a ser aquele especialista que eu comentei antes, porque com a inteligência artificial a gente gera muitos dados. E esses dados, eles nos trazem informações muito relevantes para a tomada de decisão. E assim, a capacidade de captar dados e trazer informações precisas, eles vão melhorar muito a gestão.
Eu acho que a gente ainda está muito no início, embrionário, o nosso uso da inteligência artificial, mas ele realmente vai mudar totalmente a nossa competência, porque ele pode ser utilizado, e eu acho que um exemplo é a parte de planejamentos de estoques. A gente sabe que quando o paciente chega no hospital, a gente não sabe o que vai sair na prescrição dele. Só que no momento que sai a prescrição do médico, a gente precisa atender todos os produtos que são relevantes para que se faça o atendimento ao paciente. E isso requer um cuidado, eu acho que é uma especificidade da área hospitalar, realmente é essa complexidade, essa variabilidade de consumos. E no planejamento de estoque, com a utilização da inteligência artificial, a gente chega no detalhe do controle por indicadores, por SKUs no dia a dia. Então, isso traz uma eficiência na reposição dos itens, isso traz uma grande melhoria na operação de toda a rede logística, porque a gente pode ter um estoque reduzido, garantir uma segurança muito maior nos inventários, e ter um espaço liberado dentro dos hospitais, porque a gente faz uma reposição com muita segurança. Isso traz uma segurança muito grande para os profissionais, porque, na realidade, esse caminho para chegar à eficiência, se a gente não tem todos os dados, isso impacta na falta de produtos. E esse é o maior custo dos hospitais. E também o controle de todo o processo, de data de validade, o uso realmente daquele produto que está mais próximo do vencimento. E, assim, o céu é o limite aí na inteligência artificial, basta saber usar. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito em como nós vamos trazer a inteligência artificial para trazer esse impacto de qualidade de segurança, eu acho que isso é um grande desafio. Por onde a gente deve começar? Eu acho que essa palestra aí que a gente vai ter lá no hospitalar, que o Anderson comentou, realmente isso pode trazer uma visão muito ampla para a gente poder fazer um repensar aí nos nossos processos. Legal, eu queria complementar, assim, a gente vai ter o Léo da PG, né? A PG é uma empresa focada em procurement, não só de hospitais, mas de outros setores. É importante trazer também, eu sempre falo que é importante beber essa água de outros setores, né? Setor de indústria, que eles têm alguns processos mais avançados que hospitais, né? Então, isso ele vai mostrar. Eu acho que no geral, assim, a IA vai trazer para a gente tudo aquilo que o ser humano não é bom em fazer. Então, assim, quando você tem uma massa gigante de dados, você tem que analisar 5.000 SKUs para identificar um PDM, né, um padrão de descrição de material que você está duplicado. Você vai fazer, por exemplo, um follow-up, né? Que é isso? A gente passa o pedido para o fornecedor, mas eu não sei se ele vai me entregar. Então tem um indicador no supply que é o OTIF, né? Que é On Time in Full. Então, assim, on time, eu pedi para entregar no dia 10. Vai chegar no dia 10? Beleza. In full, eu pedi 10 produtos. Ele vai me entregar os 10 produtos no dia 10, então é on time in full. Tem hora que ele me entrega no dia 10, mas me entrega 5, que é o pedido parcial, que é um terror. Eu tenho que ir lá abrir. E aí, a gente precisa ter um profissional ainda que vai estar conferindo. Ó, Juliana, você está com um pedido aí, você vai entregar lá na BP no dia tal? Tá tudo certo? Já emitiu a nota? Isso não precisa, né? Pô, a gente poderia fazer um chatbot, fazer uma interação. A gente tem os nossos clientes internos, né, nos hospitais são muito ansiosos, né? Então eles passam um pedido e já comprou, como é que tá? Tem bids que a gente demora 6 meses para finalizar, que são complexos.
Então, assim, toda hora tem alguém ligando pro comprador e ao invés dele estar fazendo trabalho, então, assim, o chatbot também não poderia. Pô, bota o número da sua requisição aqui, vamos ver. Não vai, nunca vai resolver tudo, mas assim, se tirar 70, 80%, depois o comprador faz uma triagem, né? Essa questão que a Léo comentou de planejamento de demanda, né? O planejamento de demanda já usa inteligência artificial, porque você imagina, vou falar só de materiais, 5.000 itens para você saber o que que você tem que comprar, quanto você tem que comprar, quando tem que entregar. Então, isso é uma complexidade imensa, né? E se você tem ineficiência, aí você aumenta seus estoques e tudo. Então, eu acho que a inteligência artificial vai virar na área de supply não para reduzir pessoas, mas para melhorar, qualificar aquilo que as pessoas têm que fazer. Então, aquilo que eu falei, o comprador hoje não tem como sair da sua área e rodar o hospital. Se ele roda, 10 pessoas, "Ô, e aquele pedido meu, como é que tá?" Então a gente acaba se escondendo, né, Ana e Léo, para não. Todo mundo está devendo para todo mundo sempre. A gente sempre está devendo alguma coisa, né? E, e acho que a inteligência artificial pode ajudar nessas demandas e deixar a gente livre para fazer relacionamento, visitar um colega, visitar um fornecedor, visitar o nosso cliente interno, entender, né, de novo, né, qual é o negócio do nosso cliente interno e o que que ele está precisando. Então, eu acho que o Léo vai trazer exemplos. Eu já vi alguns exemplos que ele trouxe, assim, são coisas maravilhosas em outros segmentos que a gente precisa rapidamente adaptar e trazer isso para o mercado hospitalar aí de supply. Muito bom. E a gente que fica aqui do lado como consumidor nem imagina como paciente, né? Nem imagina a complexidade disso aí. A gente tem uma pergunta do Nelson. Ele perguntou: em cima da logística e do armazenamento de produtos, vocês acreditam que a tendência seja o aumento do fornecimento através da distribuição ou pelo fabricante? Posso, Vai, Bom, fala vamos aí, vai Léo. lá, vai. Eu acho que a gente tem aqui uma mudança muito grande aí no mercado, que é uma negociação direta com os fabricantes e o uso dos centros logísticos para fazer a logística, porque os fabricantes, eles não têm a expertise que os centros logísticos têm. Então, é uma tendência de concentração de negociações dentro de poucos distribuidores, centros logísticos, para que a gente possa ter um olhar de redução de custos, porque o centro logístico pode entregar mais vezes, a gente não precisa comprar para um tempo tão distante. Eu acho que a gente tem aqui, não vou citar nome de laboratório, porque eu acho que de uma forma ou de outra, todos os laboratórios ou os fabricantes, quando fazem um atendimento direto, a quantidade é baixa. Isso significa que ele não vai entregar mesmo da curva A para 5, 6 dias. Ele quer entregar para o mês todo, porque para ele não é vantagem. E o centro logístico não, a gente tem N produtos de um único fornecedor e ele todos os dias entrega aquilo que a gente precisa para que a gente. E isso traz uma eficiência muito maior. Anderson e Ana Paula, eu acho que cada um tem uma experiência diferente aí, né? Eu acho que essa parte de consolidar as negociações, né, com o fabricante, né, Léo, acho que isso já está bem maduro, né, já é Sim. uma relação assim ao longo dos anos. Mas o que a gente busca alternativas é de reduzir, inclusive, os custos, né, de frete, os custos logísticos, contando, né, com um processo, com um elo no meio da cadeia, né? A gente tem um processo um pouco diferente, né? Lá na BP, nós trabalhamos com um parceiro que centraliza todo o nosso estoque, né, dentro do seu CD. Então, eu consigo negociar e receber, lógico que nem tudo, né? Mas negociar e receber direto da indústria, uma vez por mês ou a cada 15 dias, nesse grande CD que não é o estoque da BP, e ele sim faz o transbordo diariamente de acordo com as necessidades, né?
Tudo depende muito, né, do tamanho do hospital, ele tem ou não espaço físico para ter um estoque, né, mais robusto, ou ele tem uma necessidade de liberar espaço também para áreas produtivas, mas acho que você está coberta de razão, acho que assim, o operador logístico, ele tem muito mais condições do que o fabricante, né, em fazer uma entrega mais just in time, mas acho que ainda vai mudar um pouco esse modelo nos próximos anos aí, pensando em algo mais inovador, mais disruptivo, como consignação, como um posto avançado de distribuição, que possa estar localizado geograficamente para atender a maioria aí dos hospitais naquela região, naquela redondeza, enfim, acho que ainda tem oportunidades, tá? Mas hoje o que você colocou é o maior cenário realmente, né? Negocia com a indústria e usa do operador logístico para fazer uma logística mais eficiente. Foi o Nelson que perguntou, né? Nelson, acho que eu vou te responder a pergunta com outra, né? A gente tem que se perguntar, será que o fabricante quer ter esse relacionamento com os hospitais? Ter essa entrega direta? Uma vez eu estava conversando com um dono de distribuidora, né? E ele falou para mim que as distribuidoras existem por quatro motivos, né? Hoje, e a indústria usa isso muito. Uma é uma óbvia, né? Que é a logística. O fabricante, ele é bom em fabricar e tudo, mas capilaridade logística para entregar no país, ele não vai ter. Talvez ele conseguiria para grandes redes, mas não é o forte dele logística. A outra questão é o financeiro, né? Por exemplo, ele vende para o hospital, só que quem está recebendo ali é a distribuidora. Se algum hospital tiver um problema financeiro, né, tiver não honrar com esse compromisso, o laboratório recebeu. Quem fica com essa inadimplência é o distribuidor. Então, o laboratório teria que fazer uma análise de crédito muito criteriosa, e eles são multinacionais, é bem complexo você conseguir crédito com eles, né? A outra questão que vem menos, mas já teve mais, né? Eu sou uma multinacional alemã, respeito os códigos de conduta, compliance e tal, mas o meu distribuidor vai fazer alguns acordos estranhos e eu fecho um pouco o olho, né? Como eu falei, isso diminuiu muito, né? Mas no passado isso existiu. E por último, que essa eu não sabia, quando o fabricante lá tá faltando um caminhão aqui de coisa para eu bater minha meta do ano, ele manda faturar e entrega no distribuidor. Cara, eu não tô precisando, não. Você tá precisando, sim. Fica com isso aí, que eu preciso bater minha meta aqui, né? Então, o distribuidor, ele é um ser necessário na cadeia hoje. Os fabricantes não conseguem, atuar sem eles. Os fabricantes até eles têm interesse em se aproximar dos grandes hospitais, que a gente pode colocar na palma da mão aí os 10 grandes grupos de hospitais, mas o restante não. Uma vez eu tentei fazer um apelo para os fabricantes com prazo de pagamento, alguns ficaram abismados de como eu consegui o e-mail do fabricante, sendo que o produto dele estava dentro do hospital, né? Então, é uma relação, quer e não quer, assim. Então, acho que a gente tem muito a evoluir ainda nesse mercado. Show de bola. Ana, agora eu quero ouvir de você. Há muito tempo se fala de compras conjuntas na área hospitalar. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Por exemplo, com os GPOs, que são as organizações de compras em grupo. Mas no Brasil, a sensação que temos é que isso não decolou muito, não. Quais são os ofensores nesse processo e como a gente pode avançar nessa agenda? Legal, Juliana. Acho que assim, por que que eu acho que no Brasil ainda não avançou, né? Nós temos ainda um sistema de saúde suplementar que tem um modelo de remuneração muito, talvez, injusto, né? Então, assim, principalmente nos produtos inovadores, né? Os curvas aí das instituições, onde os valores são baseados pelo volume. Então, quanto mais você compra, melhor o seu desconto, melhor o seu preço, e hoje a gente tem que competir com grandes redes, né? Nesse sentido. Então, as verticalizações, as fusões que a gente encontra por aí, torna injusto, né, essa competição aí em termos de controle de custos.
Uma solução, acredito que sim, né, é essa consolidação de volumes, mas entra muito na questão da concorrência, né? Poxa, quando a gente fala de produtos estratégicos, será realmente que o meu hospital vizinho, o meu concorrente, enfim, está disposto a abrir, né, a sua estratégia? Então, talvez a gente precise realmente ter uma pipeline, então, de evolução nesse modelo. Acho que a gente tem hoje isso já acontecendo em alguns hospitais, tá? A gente tem, por exemplo, a FIP, né? Não sei se todos estão familiarizados, que é a Associação de Hospitais Filantrópicos Privados, né? Foi uma forma de alguns hospitais que se uniram para tentar encontrar soluções para um nicho de hospital específico, que são os filantrópicos autônomos, vamos dizer assim, e não as grandes redes, né? Então, acho que ali já tem uma discussão mais aberta, muito provavelmente comece aí por produtos não estratégicos, mas que são importantes para a operação, que tem um custo também relevante, mas são commodities, né? Mas tem uma oportunidade de discutir serviços, por que não discutir, vamos comprar notebooks? Poxa, notebook não é um produto estratégico. Vamos fazer uma consolidação, então, numa compra de notebook? Vamos pensar num modelo de serviço compartilhado, que eu acho que também acredito muito nisso, né? Uma central de serviço compartilhado, não necessariamente comprar material, medicamentos e OPMs, mas tem um leque de oportunidade tão grande. Todo mundo renova os seus parques de tempos em tempos, né? Então, comprar equipamento de uma forma conjunta, discutir contratos de manutenção e serviços, discutir contratos de facilities, mas eu não desisto da compra conjunta de insumos. Acho que a gente vai aí, ao longo dos anos, né, buscar maturidade, credibilidade em todos os players e quebra um pouco, né, dessa desconfiança, né, que tem entre as relações, a indústria com o hospital com o seu concorrente, as fontes pagadoras, enfim. Então, acho que a gente tem aí ainda um caminho, né, a percorrer, mas eu sou bastante confiante de que acho que no máximo 1 ano e meio, 2, a gente já esteja aí num modelo mais maduro. Por que que funciona, talvez, nos Estados Unidos e não ainda aqui no Brasil de uma forma mais madura? Porque o modelo de saúde lá é diferente daqui, né? O modelo europeu, o modelo americano, onde você não, não está pautado, né, num modelo de remuneração que envolve materiais, medicamentos, enfim. Você tem modelos baseados em desfecho, você tem modelos baseados num tratamento em si, numa linha de cuidado, portanto, não faz diferença, né, as suas margens de contribuição desses produtos. Mas eu estou confiante, eu acho que no máximo aí 1 ano e meio, 2, a gente vai estar deslanchando como é lá fora, mas tem um caminho que dá para a gente já começar com outros produtos que não sejam ainda tão estratégicos como material e medicamento. Não sei, Léo, Anderson, você quer complementar? Eu sempre falo que nessa área os hospitais não competem. A gente pode competir lá no serviço, enfim, mas na área de suprimentos não. E quanto mais a gente conseguir fazer uma compra estratégica em conjunto, aumentando o volume, como a Ana bem falou, a gente vai melhorar os nossos custos e, quem sabe, até melhorar a qualidade de segurança. A gente teve diversas experiências assim frustradas, mas que nos trouxeram um aprendizado, né? Eu acho que a gente tem, principalmente a padronização dos hospitais são muito diferentes. Se a gente for olhar para o material, por exemplo, é bomba de infusão, cada um tem a sua, tá ligada, o equipe está ligado à sua bomba de infusão, equipamentos, cada um compra uma marca. É diferente de medicamentos. Medicamentos até funciona mais, porque a gente tem lá o norteador, que é o princípio ativo, e aí segue a padronização dos hospitais. Mas a gente ainda tem um pouco de desconfiança entre os hospitais. Eu acho que a gente tem que amadurecer, eu acho que a gente tem que se livrar desse passado de que cada um, não, eu me agarro nessa padronização e não solto. E eu acho que os profissionais da beira do leito também estão mudando muito, permitindo que a gente possa fazer esse modelo aí para gerar valor. Eu acho que isso, a saúde precisa de um custo
mais competitivo como um meio de sobrevivência. E eu acho que esse é um caminho importante para a gente poder usar como um meio para a gente poder até mesmo melhorar a medicina no Brasil, né? Anderson, agora é com você. Bom, eu costumo ouvir que a gestão de demanda é o cérebro do supply chain. Essa afirmação é correta? Vocês poderiam explicar melhor a importância dessa área? Os outros profissionais vão ficar bravos com a gente, mas eu brinco com compras assim. Depois que a gente sabe o que precisa comprar, quanto precisa comprar e quando precisa chegar, é só comprar, né? Entre aspas, né? É fácil. Você imagina o seguinte, Juliana, você é uma profissional que vai ser a responsável de gestão de demanda, né, de um hospital. Você vai chegar de manhã, o seu desafio é assim, o que está faltando, o que faltou à noite, o que não pode faltar. Então, você tem primeiro que abrir o sistema e assim, será que o que está no sistema está na prateleira, que a gente fala, o que está no sistema está no físico? Às vezes tem 100 itens no sistema e tem 10 na prateleira. O que que vai fazer? Quando pegar o último vai faltar e, pô, como faltou? Ou alguma nota foi entrada errada. Então, primeiro tem uma questão predecessora que a gente precisa confiar nas informações que o sistema está nos dando. Desde entrada de nota, baixa de estoque e tudo. Em cima disso, né? E aqui a gente tem, vai ter um case da GT Plan falando disso, e hoje eu estava comentando com o Glaucio, ele falou que vai trazer um case legal da Mil, que é agora juntou com DASA, né? A Rede Américas, então um case gigantesco aí. Quando a gente fala de um hospital, já tem complexidade. Imagina você falar de compra conjunto de uma rede de 5.000 leitos, né? Então, é uma complexidade imensa. Então, quando a gente fala que é o cérebro, assim, se a gente errar no que a gente precisa comprar, enquanto a gente precisa comprar e quando precisa chegar, acontece o terror de todo profissional de supply, que é a famosa ruptura. Então, ruptura é o seguinte: você precisar do item, o médico tá lá na sala cirúrgica, precisa de um fio cirúrgico XPTO, e a enfermagem fala, doutor, não tem. E se não tem, tudo bem, a gente vai. Isso tem todo um procedimento para você fazer um checklist antes, para você. Tem uma série de barreiras, né, que a gente toma um cuidado, mas quando tem uma ruptura, isso pode causar um dano assistencial, isso pode causar uma série de coisas. Então, toda a área de supply é feita para que a gente não tenha ruptura, que mantenha o SLA. E aí a gente tem um dilema, né? Porque de um lado tem assistência, de outro lado tem o financeiro. Se a gente aumenta muito o estoque, todo o estoque é dinheiro em prateleira. O financeiro vai falar, ó, reduz o dia de estoque. Se a gente reduz muito, falta lá para assistência. Então, é o nosso dilema de ficar equilibrando isso, né? Então, as áreas de supply, nos últimos anos, vêm implementando, né, áreas de planejamento. Ora ela está na logística, ora está em compras, e a gente tem empresas que usam, né, inteligência artificial, que tem várias técnicas, né, de curva ABC, curva XYZ. A grande questão que a gente vai ter que avançar, né, quando você fala da indústria, eles têm um processo que eles chamam de S&OP, então é Sales and Operation, né? O que que é isso? Pessoal de operação senta com o pessoal de vendas e pergunta, cara, quantos carros você vai vender aí para o próximo trimestre? Ah, vamos vender 1.000 carros. Então o cara já sabe quantos pneus ele precisa comprar. Seria mais ou menos a gente chegar, né, no supply para o chefe do pronto-socorro, doutor, quantos infartados vão chegar aí no próximo trimestre? Então a gente não tem essa previsão, né? O único lugar que a gente tem previsão de demanda é na área de nutrição. E já tem um cardápio, as nutricionistas são ótimas nisso, né? Então a gente tem um cardápio de 45 dias, a gente transforma isso em arroz, feijão, em carne. Mas todas as outras áreas, a gente não tem previsibilidade nenhuma. E por isso precisa ter estoque, por isso precisa ter contornos e planos de ação para que a gente consiga não ter falta. E quanto maior o hospital e mais especialidades você tem, pior é a gestão de supply nesse sentido, né? Você pega um hospital pediátrico especializado,
você vai ter muito menos itens do que se tem no hospital geral, né? Então, é um pouco disso. E eu acho que o contrário também é verdadeiro, né? O risco de faltar é muito grande, né? É muito desafiador para nós, porque toca direto lá na assistência. Mas a sobra também é um desafio, né? O que a gente chama aí de no moving. Então, se você tem um produto parado na prateleira, ele vai ter um risco de perda por validade, você vai ter um ativo investido desnecessário, enfim. E eu acho que ferramentas como o GT Plan ajudou muito a gente nesse sentido, né? Eu não sou tão novinha assim, mas veio da época da ficha Cardex, né? Da gente, quem nunca, né, Anderson? Parar na frente da prateleira com as fichinhas ali e fazer a apuração do dia. Mas o que eu acho que, assim, mesmo já com os RPs, né, antes da gente ter, por exemplo, o GT Plan, já tem bastante tempo que a gente utiliza, mas a gente tinha o RP do hospital, que o core dele não é um sistema de planejamento de demanda, né? Ele é um sistema de assistência ao paciente. Então, ele fazia muito mais uma visão retrospectiva, consumo dos últimos 3 meses e projetava para a compra que você queria. Mas quem disse que nos próximos 3 meses, um ano, vai ter o mesmo comportamento, né, de consumo? Então, acho que ferramentas como essa e outras que a gente pode encontrar no mercado, elas fazem, né, todo um processo em cima dos algoritmos, toda a inteligência que tem por trás, de suavizar, né, picos e vales aí de consumo, que é o que a gente chama de efeito chicote, né, em supply, e ela tira, então, além de situações, como o Anderson colocou, das políticas, né, tem uma política super importante, que é o PQR, né, então ABC, XYZ, ABC fala de valor, XYZ fala de criticidade do produto, mas o PQR, ele fala da popularidade. Ele é um produto popular ou ele é de uso regular? E aí você tem várias situações ali que ele te diz, então, qual é o melhor momento de comprar, te dá uma visão retrospectiva e prospectiva, a gente utiliza, inclusive, no momento de fazer o nosso orçamento, né, anual, o que é que tem pela frente, na hora de a gente montar a nossa estratégia de negociação de medicamentos, enfim, de renovar um contrato. Então, hoje, se alguém me perguntar assim, Ana, o que você abriria mão se a gente estivesse numa situação de ter que abrir mão de algum sistema, de algum software, eu diria, olha, pode me tirar alguma coisa, mas não me tire o Demand Plan, porque hoje a gente não sabe mais viver sem, né? Acho que o Anderson falou muito bem, e não desmerecendo jamais o pessoal de compras, mas o pessoal de planejamento de demanda é extremamente importante nessa cadeia e precisa ter uma habilidade, né, uma capacidade de senso crítico e apetite ao risco, né? Porque ele precisa saber ali no fio da navalha, em que momento puxar o estoque, seja numa compra de oportunidade, seja num risco de ruptura da cadeia. Às vezes a gente olha muito para o produto, mas pode faltar o frasco, o vidro, o açúcar, enfim, que é um produto que está dentro da cadeia produtiva lá. Então, acho que não só o GT Plan como uma ferramenta de planejamento de demanda, mas a gente tem hoje outros sistemas acessórios aí que nos dão essa visão de outros insumos ou de outros fatores na cadeia produtiva, petróleo, açúcar, cana, areia, enfim. Então, é muito, muito interessante, riquíssima aí a discussão. Eu vi que a tecnologia está muito presente, né, no trabalho de vocês. Agora eu queria saber da Leonisa, como a automação está mudando a gestão de estoques nos hospitais. Se você podia dar um exemplo sobre isso. Ah, esse tema aí eu sou apaixonada. Então, a gente, o exemplo que eu vou trazer é um exemplo que a gente implantamos lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E o que que a automação oferece aí para a área de supply? Então, ela oferece uma conexão perfeita de informações, de entrada de dados. Quando o produto chega no hospital, ele já chega sendo rastreado. E com a automação, e esse exemplo que a gente tem, ele recebe um código de barras para controle, segue uma esteira, e ele vai parar lá na frente onde ele tem que ser armazenado, onde é o local que ele vai ficar estacionado lá, aguardando o consumo. A gente tem um ganho onde simplifica muitos processos. Então, a gente não tem mais as pessoas pensando, contando um, mais um, mais um, mais um.
O próprio sistema já direciona, já acende um local onde dá a quantidade que tem ali, que a pessoa precisa dispensar, tanto no armazenamento quanto na dispensação. Ele agiliza muito. A gente teve um ganho de 70% do tempo utilizando a automação na dispensação. Então, isso reduz um tempo muito grande no atendimento. O SLA do atendimento, que é o quanto a gente consegue atender com qualidade a demanda, ele melhorou muito. Ele chegou assim a muito próximo de zero, essa eficiência no atendimento ao cliente interno. Então, a gente tem hoje um cliente interno muito mais satisfeito, recebendo o produto certo, na hora certa, com a qualidade, exatamente, recebe aquilo que ele pediu, porque o sistema que vai ler, não é a pessoa que vai lá ler o que precisa ser dispensado. A robotização também, junto com um processo de automação, ele reduz o tempo, ele tem uma eficiência incrível. Desculpa. Ele faz inventários automatizados. Então, a gente tem qualidade de segurança no processo, inventários fidedignos, pessoas fazendo operações muito mais inteligentes, pessoas focadas em controles, indicadores, em realmente fazer a diferença. E aí vem também um pouco do especialista. A gente também não implantou automação para reduzir headcount. Com a implantação da automação, a gente fortaleceu os nossos processos. Tinham partes de processos que a gente nem conseguia fazer, porque todos os hospitais possuem um quadro muito enxuto. A gente está sempre perguntando, sempre olhando como fazer melhor sem aumentar o headcount, porque esse não é o caminho que a gente vai para a redução de custos. E a automação, ela vem realmente para a gente conseguir ter competência com um quadro muito enxuto. E realmente é um olhar muito importante que a gente trazendo aí a automação para dentro da área de suprimentos, porque é muito volume de produtos, é muito consumo. Lá no Oswaldo Cruz a gente tinha aí uma quantidade gigante sendo dispensada, e o nosso hospital é de 380 leitos, então imagina uma BP aí, a Ana pode falar muito o quanto tem de volume de produtos circulando dentro da instituição. Então, realmente faz uma grande diferença. A gente também tem automação nos andares, a gente tem o olhar de 80/20, então a reposição é a cada por turno, então a gente não tem mais tantas urgências, a gente não tem mais tantas pessoas circulando para levar produtos, a gente não tem devolução, a devolução é muito baixa. A Alessandra vai trazer aí um case como palestrante, onde ela vai mostrar o quanto a gente reduziu de devolução em função de um atendimento totalmente diferente através da automação. Eu queria complementar, né? A gente falou da área hospitalar olhar os outros setores. Se você pegar CDs da Amazon, CD daí do Mercado Livre, você tem CDs com milhares de SKUs, milhares de metros quadrados, com um mínimo de pessoas, né? Tem robô para tudo quanto é lado. Eu estava vendo essa semana uma palestra do pessoal da Vale comentando, né, de automação de warehouse, né, de armazéns, que é absurdo. Em hospital, a gente já começou a ver quando a gente fala da gestão Lean, né, um dos desperdícios que a gente tem é o quanto as pessoas andam dentro do hospital.
ou vai pegar um elevador, dependendo do hospital, para ele sair do andar e ir nos suprimentos, que geralmente é subsolo, demora meia hora, 40 minutos. Então, assim, tubo pneumático, né? Então você coloca ali e aquilo anda pelo hospital inteiro através de um tubo realmente. Você tem robôs hoje de automação na dispensação, né, de medicamentos. Tem esse case do Oswaldo Cruz que é muito legal, um robô da BD, né, o BD Roa, que ele ajuda muito a você. Você tem muito headcount, muita gente dentro da área de supply, né, para cuidar disso tudo. E muitas vezes você tem coisas de novo que o ser humano não é bom para fazer, né? E não adianta. Você não adianta você pôr mais gente, além de encarecer o processo. Então, a automação ela vem para nos ajudar e reduzir custo, né? E melhorar a eficiência dos processos. Eu acho que a gente vai falar muito disso no nosso evento. Muito bom. Ana, agora eu queria saber de você. A gente sabe que o ciclo da receita é um dos maiores problemas dos hospitais atualmente, e isso veio muito forte em 2024. Como isso afeta a área de compras e quais são as soluções que temos no mercado para melhorarmos o prazo médio de pagamento? Legal. Acho que a gente tem dois momentos aqui, né? O primeiro é na escolha dos produtos, de acordo com o perfil de consumo e modelos de remuneração desses produtos dentro do hospital. E aí a gente vai ter um case interessante, né, em parceria aí com a Verso, que é uma das empresas que vai estar conosco, que ele mostra dentro da sua categoria de produto quantos por cento daquele produto ele está populado em modelos de remuneração empacotados e em modelos de remuneração fee for service. E isso faz com que a gente tenha uma visão, a gente comentou lá atrás, né, do compras atual e o compras do passado, compras do futuro, enfim. É uma visão de segmentação por tier de paciente, por perfil de convênio, por perfil de remuneração, modelo de remuneração. Então, você tem uma visão muito clara do que você precisa comprar e qual é a melhor custo, qual é a melhor marca, qual é a melhor rentabilidade, e isso muito dinâmico, a gente pode atualizar isso de tempos em tempos, porque uma decisão tomada num determinado momento, não necessariamente ela vai permear assim ao longo do ano, né? Então, o tempo todo olhando para isso. Isso quando a gente está falando do momento da compra, né? E depois do monitoramento, no acompanhamento. Quando a gente fala no ciclo de receita como um todo, existem várias outras ferramentas que aí não está necessariamente na cadeia de supply, mas diretamente lá no ciclo de receita, que hoje, inclusive, algumas empresas que nasceram, né, com DNA de supply, hoje já amplia esse leque para uma visão mais 360 graus, né? A gente tem a Bionex, por exemplo, que vai estar conosco lá também, que trouxe essa visão, né, de você olhar a cadeia de insumos hospitalares além do supply. Né? Então você tomou a decisão de comprar, depois você tem todo o processo de planejamento de demanda, de balanceamento de estoque, das reposições, enfim, a Léo trouxe bastante a questão das automações, do produto disponível no point of care da forma mais rápida possível, enfim, mas você tem o final da cadeia, que é o faturamento, né, de todos esses produtos. E hoje tem tecnologias também que fazem um double check, né, um match, diz o seguinte: você não faz uma anestesia sem um determinado sensor. Portanto, se ele percebe que a conta não tem um produto que faz parte daquele protocolo, ele alerta e fala: olha, você deixou de cobrar. Ao mesmo tempo, ele faz matches com o contrato de cada operadora, e ele já fala assim: "Olha, para essa operadora aqui, este produto, ele pode ser cobrado em conta aberta". Outros sistemas que já faz uma pré-auditoria e coloca os produtos dentro das suas caixinhas ali, separando o que é conta aberta, o que é pacote, e até uma gestão de prevenção de glosas, né, que aí volta depois na etapa de cadastro, e tudo mais dos produtos, às vezes a gente cobra. Eu tive ontem num fórum no Sindosp, que um dos grandes dores que a gente tem hoje na cadeia, especificamente de OPME, é você classificar o seu produto como um código que não é reconhecido pela operadora como OPME. Então, vários numerozinhos, se você trata aquele produto no seu hospital como uma órtese, prótese, material especial, mas o operador entende que é um material básico de consumo, não vai nem passar no XML, que é o relatório de faturamento, e a conta ela já nasce glosada, né? Então, eu acho que, de novo, né, voltando no supply,
atual, né, nem do futuro, né, o supply de hoje, e ainda mais aprimorado no futuro, precisa ter essa visão do todo, né? No momento da escolha do produto, no momento da segmentação na dispensação. Dentro da BP, diferente de outros hospitais que a gente vê, hospitais de rede, eles têm um hospital de tier 1, 2 e 3 de acordo com o perfil de pacientes. Hospital de custo e hospital de receita. A BP tem um desafio maior, porque no único site ela tem tudo isso, né? E como que você segmenta as suas compras, as suas dispensações? Não dá para fazer se não for com o uso da tecnologia. Então, tem todos os parâmetros que diz que para essa operadora você pode usar esse produto, para aquela operadora você não deve usar aquele produto, mas tudo, em hipótese alguma, a gente não abre mão da qualidade. Então, todos passam por um processo bastante rigoroso de padronização, de qualificação técnica, tanto do produto quanto do fornecedor. Tem um grupo multiprofissional que faz toda essa validação. E aí, com isso, a gente garante, então, qualidade e segurança, custos acessíveis, sustentabilidade econômico-financeira no ciclo da receita e de supply como um todo. Eu costumo dizer que o que a gente não pode vender não dá para comprar, né? É um ditado simples, mas é um fato. Então, a área de padronização ela precisa estar alinhada junto com a área comercial, olhando o que as operadoras estão praticando, para que a gente possa fazer uma padronização muito alinhada e como você bem colocou, essa questão dos pacotes, do desfecho, né, do paciente, e se a gente, se nós de supply comprar apenas aquilo que é o menor custo, a gente pode ser que lá na frente tenha uma glosa. Então, essa integração e essa visão estruturada aí com as demais áreas, realmente isso que faz a diferença para que a gente possa reduzir aí o tempo de fechamento da conta, que é fundamental. Isso está muito ligado a suprimentos. Anderson, vamos com você agora. Comparando com outros setores da economia, a gente pode afirmar que a maturidade da área de compras hospitalares ainda é baixa? Como a gente pode melhorar isso? A implementação de uma área de inteligência em compras é uma estratégia viável? Toda vez que a gente faz um processo de assessment, né, na área de compras, seja com Big Four, seja com empresas especializadas, eles fazem aquele gráfico de teia, né, e mostram, comparam a gente com o mercado hospitalar e comparam a gente com os outros mercados. Quando a gente é comparado com o mercado hospitalar, geralmente a gente tem sempre alguma melhoria, né, mas a gente está na média. Mas quando a gente é comparado com outros setores, a gente fica até meio depressivo, assim, porque os processos, como a gente comentou, eles são mais avançados, né? Realmente há uma maturidade maior em outros setores, e por isso a gente precisa buscar soluções já de outros setores para a área hospitalar. Nosso evento, a gente vai ter uma palestra sobre inteligência em compras. É uma área relativamente nova em hospitais. Eu tive o prazer de montar uma área dessa lá no Círio. E é uma área que ela é montada sem ter obrigação de ter pedido, né? Sem ter gente. É uma área que vai dar suporte às outras células de compras, né? Então a gente tem a célula de diretos, que compra mate médio, ou PME. Tem a célula de indiretos, que tem uma parte grande de serviços, né? Tem lugares, a maioria tem célula de OPME separada. Então, eu acho que a gente precisa realmente se juntar no movimento para aumentar essa maturidade, e isso é multifatorial, né? Precisamos ter um profissional mais treinado, como a gente falou. O uso intensivo de tecnologia é necessário, né, para a gente dar vazão. E eu acho que eventos como esse ajudam a área hospitalar a aumentar a sua maturidade na área de compras, porque a gente vai estar trazendo exemplos até de outros setores aí. Ana, quer complementar com alguma coisa? Eu sou meio suspeita para falar, né? Eu acho que eu pelo menos percebo assim, que já está num nível de maturidade, né, um pouco mais avançado do que nós tínhamos aí, sei lá,
Não é muito tempo, não. Eu estou mais de 20 anos aí no segmento, mas acho que nos últimos 10 anos, né, Anderson, acho que a gente deu uma baita evoluída aí, né, nisso. A gente vem num processo de modificação, né, do posicionamento, do mindset de supply lá na BP, e a gente procurou olhar para um modelo de melhores práticas, né, de maturidade supply chain a nível do mundial e adaptou para o segmento hospitalar, onde no passado era aquele compras transacional que a gente comentou, acho que hoje a gente já está num modelo mais inovador, mas o que eu almejo o tempo todo é um modelo disruptivo, né? Acho que hoje a gente já tem tudo isso que nós colocamos aqui, de uma visão baseada em modelo de remuneração, em desfecho, em assertividade na escolha, na garantia, né, do ciclo de receita, mas eu ainda penso no modelo disruptivo, onde todos os elos da cadeia entrem com o mesmo objetivo, né, para que seja de fato, né, uma relação sustentável, enfim. E aí eu procuro olhar muito para outros mercados, não só o mercado de saúde. Acho que o Anderson trouxe um ponto interessante que é o SNOP, né? Poxa, a gente tem um projeto lá na BP e estamos buscando, inclusive, uma startup que possa ajudar a gente. Como que você cria um SNOP dentro do segmento de saúde, né? Não olhando para o produto, porque isso a gente já tem, né? As ferramentas de demand plan que já traz uma certa contribuição. Mas em pensar, poxa, eu vou fazer tantas cirurgias cardíacas, eu vou fazer tantas bariátricas, eu vou atender tantos procedimentos de hemodinâmica, e aí quais são todos os recursos necessários para isso? Não só os materiais, mas os equipamentos, os recursos humanos, os tempos de sala e tudo mais. Então, eu não acho assim que essa coisa está distante de acontecer, não, tá? Eu durmo todo dia pensando que amanhã vai surgir algo novo. Eu sou meio maluca com esse negócio de automação, de inovação. Isso para mim é uma água que eu bebo o tempo todo dessa fonte. Então, acho que a gente está mais próximo do que se imagina, e com certeza lá no evento, lá no congresso, acho que vai ficar muito, muito mais evidente isso, espero, né? Essa é uma das bandeiras que eu levanto o Certeza. tempo todo. Com certeza. E agora, por fim, queria ouvir da Leonisa sobre a padronização de materiais. Bom, a padronização de materiais e medicamentos ainda é um desafio. Como isso afeta a área de compras e como a área assistencial pode nos ajudar nesse desafio? A padronização, ela sempre vai estar em foco, porque a gente tem uma série de produtos chegando no mercado constantemente, continuamente, a inovação, e a gente precisa estar atualizado, porque novos produtos muitas vezes significam um aumento de custo, mas na cadeia a gente precisa buscar produtos que tenham o melhor desfecho. E, e a padronização é que traz essa garantia. Porque a gente tem, nessa visão da padronização, a questão da qualidade de segurança, do desfecho e da competitividade. Então, a gente tem que ter mais de um produto padronizado para garantir que, que o compras possa buscar a melhor negociação visando a competitividade. E quando a gente fala em qualidade de segurança e desfecho, a gente precisa do apoio da área de assistencial, a área de tecnologia, a área de engenharia clínica. Essas áreas precisam trabalhar em conjunto, porque quem vai comprovar a eficácia do produto é quem usa. E, mais uma vez, a gente volta a falar aqui sobre a integração das pessoas. Gostei muito que a Ana trouxe aí, de que ela dorme pensando que um dia a gente vai ter tudo alinhado e todos pensando o todo da mesma forma. Então, realmente é isso que vai mudar esse processo, né, Ana, que é a padronização com apoio realmente e com a consciência de que a gente precisa ter diversos produtos padronizados. A gente tem muita essa questão de políticas, no mínimo 3 fornecedores, 3 fabricantes de uma mesma marca. E o nosso cliente interno, ele precisa nos apoiar para que a gente possa ter a competitividade.
Então, sim, ela é realmente um fator relevante que vai permear e vai continuar dentro das instituições, sendo fundamental para essa cadeia. Eu entendo também, Léo, a padronização é um desafio porque ela é, como você falou, é dinâmica, né? Tem produtos que estão sendo lançados, tem produtos que estão sendo descontinuados, então é sempre uma caixa d'água que está entrando e saindo água ali. A gente tem um desafio na área assistencial, e a gente entende, né? Porque muitos produtos, principalmente os materiais, eles precisam passar num processo de homologação por testes. E quem vai testar é a área assistencial, muitas vezes, mas assim, o quanto ele vai testar, né? Ele tem tempo, ele tem uma série de coisas para fazer. E o que eu sempre falo é que aí a área de compras ela precisa. Porque muitas vezes a gente trabalha para fornecedor, né? Parece um monte de fornecedor querendo testar um monte de coisa no hospital. Peraí, o que que eu quero testar? Peraí, eu vou fazer um bid de luva. Vamos dar uma olhada no que tem de luva no mercado, de avental, de paramentação, de equipo, fazer um trabalho contrário, né? E outra coisa também que eu gostava muito de fazer, vamos avaliar, não que isso seja prioritário, que qualidade é prioritário, mas vamos fazer uma análise comercial primeiro, porque às vezes a gente fica 6 meses testando um produto, depois, tá aprovado. Quando a gente vai fazer a análise comercial, o produto ele é 20% mais caro do que a gente compra. E pode ser que ele seja melhor, mas assim, como que depois a gente já apresentou um produto para assistência, como que a gente vai falar, não, não, o produto tá caro. A gente poderia ter visto isso, né? Vamos levantar o volume anual ali, pedir para o fornecedor fazer uma cotação inicial. Pô, peraí, tem dinheiro na mesa, tem saving aqui, vamos testar. Então também mudar essa lógica, né? Eu acho muito importante. Quer complementar, Ana, para finalizar? Sim, eu acho que a gente já vem até modificando um pouco essas etapas, tá? Eu acho que tem primeiro uma discussão, e são fóruns bem apartados, tá? Mas como você colocou, não adianta a gente criar uma expectativa com assistência, e no passado era muito assim, né, Anderson? Quem primeiro tinha contato com o produto era o médico, a enfermagem e tal. Depois, por último, os suprimentos eram envolvidos e talvez nem envolvia o comercial para saber se ele é um produto remunerável ou não, né? Ele é remunerado pela operadora, tem glosa e tudo mais. Então, acho que hoje já está muito mais maduro, mas também concordo com a Léo que a gente precisa unir forças em cima de todos esses desafios, né, que a gente tem na padronização para que a gente consiga ganhar sinergia, né, entre os players aí e os fornecedores também entender que acabou aquela era de monopólio, né? Então a gente ano passado o fornecedor lançava uma tecnologia nova e aí ele ficava muito naquela de enquanto eu estiver no monopólio, eu posso fazer o que eu bem entender, que ninguém vai me desafiar. Hoje não tem mais isso, né? Acho que a inteligência das indústrias, enfim, criando soluções com custos mais acessíveis, acho que traz esse olhar para nós, mas a padronização, se possível, que é um dos pontos que eu almejo bastante, é que a gente consiga ter, no mínimo, um processo padrão linear entre os principais hospitais, né? Que todo mundo siga mais ou menos as mesmas etapas. Dificilmente a gente vai conseguir ter, sei lá, uma adesão de 90% das padronizações serem semelhantes. Mas, no mínimo, se a gente conseguisse definir, né, como todas as etapas do processo, para ser uma padronização séria, para que a gente consiga realmente colocar todos os players na mesma página, eu acho que isso seria muito interessante. Mas, de fato, assim, é um desafio, como a Léo colocou, não vai terminar nunca, né? O que move a gente a se aprimorar cada vez mais, né? A se aprofundar e aprender mais sobre o tema. Maravilha. Acho que a É, Juliana parece que caiu aí, né? eu queria aqui, dando continuidade, vou fazer o papel da Ju aqui, enquanto ela volta. Eu queria perguntar para a Leonisa, né? Leonisa, por que os profissionais de supply chain, fornecedores e gestores hospitalares não podem perder o nosso evento? Queria que você fizesse aqui o papel de marqueteira agora para a gente encher Hum. esse evento e dar trabalho para a Informa para arrumar uma sala maior para a gente.
Ou fazer 2 dias no ano que vem, né? Não, A já gente já tá, está pensando no ano já, que já, vem. já deu spoiler, essa é a promessa, né? Ano que vem, 2 dias com certeza. Bom, como vocês viram aí, os temas são muito relevantes, são muito importantes. Eu adorei as perguntas que vieram aí da plenária, então para nós é muito relevante isso. São temas que todos, de uma forma ou de outra, têm dentro do seu processo, então essa troca de informações. Vocês vão se surpreender lá no dia, realmente, com o que a gente tem de mais inovador aí no mercado. Eu Bom, acho que... pessoal, oi, desculpa. Eu Imagina. caí, voltei, mas pode complementar, Ana. Não, que isso. Eu acho que hoje foi só um cheirinho, né, do que a gente está propondo aí. Acho que a gente está tratando com muito carinho, né, com muito cuidado aí esse evento, né, para garantir que seja bastante rico, bastante interessante. Procuramos buscar aí os principais players de mercado, com temas atualizados, com realmente cases, né, que possa inclusive ser implementável, né, principalmente, né, ser implementado, porque também tem uma questão que às vezes a gente vai em alguns fóruns e vê algumas situações que é muito utópico, né? E aí você acaba saindo, né, de um evento, poxa, ao invés de você sair engajado, empoderado, né, inspirado, talvez você falar, poxa vida, tá tão distante, né, da minha realidade. E eu acho que não, acho que a gente procurou trazer, né, um mix aí de possibilidades, mas que são tangíveis, né? Tem coisas que já estão acontecendo, então não é nada utópico, né? A gente está, assim, bastante empolgado, os dias estão chegando, então eu acho que esse nosso esquenta de hoje aqui foi bastante interessante para deixar um cheirinho aí, né, do que a gente tem aí por vir e para compartilhar com todos daqui uns dias, tá bom? Boa. Eu acho que para não ser repetitivo, network de qualidade, eu acho que benchmark também de alta qualidade. E é um evento muito gostoso, né? A gente revê os amigos, tem muita gente que a gente conhece nessa jornada aí. Então espero revê-los lá e estamos trabalhando aí há algum tempo numa programação muito legal, como vocês puderam ver. Estamos tendo algumas ideias aí de última hora, talvez a gente vai soltar um prêmio, alguns prêmios aí, estamos vendo ainda, tá em cima da Ó o hora, mas spoiler, ó o é. spoiler. E pro ano que vem a gente quer 2 dias, né? Mas basicamente é isso. Legal. Muito bom, pessoal. Acho que todo mundo falou, né? Eu entrei, a Léo estava falando, a Ana já falou, o Anderson. Bom, gente, então é isso. Chegamos ao fim da nossa mesa redonda. Acho que tivemos bastante insights, né? Vários insights aqui de como é que vai ser o evento. E vou relembrar que o Congresso de Supply Chain vai acontecer no dia 21 de maio, lá no São Paulo Expo, durante a Hospitalar. E as inscrições já estão abertas lá no site da Hospitalar. Quem gostou, quer saber mais, quer ouvir muito mais, aí vai ter um dia cheio. E quem sabe ano que vem, 2 dias. E queria relembrar também para vocês acessarem o Saúde Business, lá a gente vai ter a cobertura completa. A gente já vai ter entrevistas de aquecimento que eu já fiz com a Léo, com a Ana, com o Anderson. E é isso, espero que vocês aproveitem lá também, que a gente se reencontre lá no Hospitalar. E um beijão para todo mundo. Obrigada pela Tchau, presença gente. de todos. Obrigado. Obrigada, pessoal. Foi muito bom, Tá, muito rico. Um abraço. obrigada. Até mais. Tchau, 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 tchau. abraço. Obrigada a todos.